Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. É Jeová, seu nome é temido na terra, todos os teus inimigos venceu, és grande e temido louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, todos os seus inimigos venceu, és grande e temido em louvores. Declare. Quem é como o Senhor, sempre os deuses sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová. Palmas. E como um grande exército do Senhor, forte e ativos, nós vamos guerrear, porque nós cremos que contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerão. Você pode repetir isso? Contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerão, em nome de Jesus. Aleluia! Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos
marchamos. Poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, porque o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o hino da vitória. Diga glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Com gestos. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. A gente vai cantar de novo. Quem é o nosso general? Quem faz parte desse grande exército? Diga glória a Deus. Aleluia. E nós estamos aqui para celebrar a nossa salvação, a nossa vitória com o nosso general à nossa frente. Você pode fazer assim, igual a gente está fazendo. O nosso general é Cristo. Aleluia. Declare com fé mais uma vez. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Amanheceu, nada pesquei, parecia ser como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Quantas vezes, né? Mas não desista. Decidido a largar tudo e parar. Deus nos conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Estamos chegando ao final dessa série de pregações em forma de estudo bíblico, nesse programa criado aqui pela Igreja Brasil para Cristo Manda Aqui, conectados pela palavra. Lembrando você que toda segunda, quarta e sexta-feira são lançados episódios inéditos, novos, de mensagens. E são mensagens sequenciais, cada dia um assunto, todos voltados para a área de frutificação espiritual, que é o tema desse ano da nossa agenda Apacentai o Pequeno Rebanho. Nós temos uma agenda que norteia a vida da igreja, que gera a vida devocional para todos os crentes, todos os membros da nossa igreja e de outras igrejas da nossa regional e outras em outros lugares que também adotam essa agenda. Estamos nesse ano falando sobre
uma vida frutífera, pessoas que dão frutos por causa do seu relacionamento com Deus. E eu estou terminando os últimos 2 episódios dessa série que começamos no início do ano. Hoje eu estou lançando esse episódio, hoje é segunda-feira, dia 18, e depois dia 25, a semana que vem, lanço o último episódio. Mas você pode assistir a qualquer dia, a qualquer hora, através dos nossos canais, das redes sociais. Inclusive, eu te aconselho a acompanhar desde o primeiro episódio essa série, para não pegar assim fragmentada como pregações avulsas, mas fazer dela um estudo bíblico sistemático, desde o primeiro até o último capítulo, o último episódio que vai acontecer na semana que vem. Mesmo que você chegou agora em outra época do ano e está, por acaso, foi recomendado a participar e está assistindo, volte lá no começo, pegue o episódio 1, acompanhe nas nossas redes, também compartilhe com outras pessoas, dê o seu like, dê o seu comentário, se for o caso. Participe com a gente, interaja com a gente nessas séries que estamos fazendo para promover edificação espiritual. A série que eu estou falando é uma série que versa sobre Gálatas, capítulo 5, onde nós temos, a partir do versículo 16, a constatação sobre uma batalha entre as obras da carne e o fruto do Espírito para dominarem nossa vida. Na verdade, a nossa vida, temos visto durante todo esse tempo, e hoje eu vou fazer uma recapitulação geral sobre o que é viver na carne. Nós temos visto que a nossa vida é feita de escolhas, e a primeira escolha que traz consequências, que dá direção para a nossa vida, é a escolha de um parâmetro para tomarmos como base para as outras escolhas que teremos que fazer na vida. Então nós temos 2 parâmetros à nossa frente. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aqui estão os 2 parâmetros. Tomar o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que revela a Escritura Sagrada, como parâmetro na nossa vida, ou nós usarmos a nossa carne como aquilo que vai indicar as nossas escolhas. Essa primeira escolha depois vai refletir em todas as nossas escolhas da vida. Uma pessoa vai casar fazendo escolha na carne ou fazendo escolha no espírito. Vai escolher uma profissão, vai escolher onde morar, vai escolher decidir qual ministério vai exercer na igreja, vai escolher com quem se relacionar, como vai se divertir, até o filme que vai assistir na televisão ou no streaming, vai fazê-lo mediante esse parâmetro inicial. Eu vou viver na carne ou eu vou viver no Espírito. Aquele que decide viver na carne, ele vai fazer suas escolhas pautadas por tudo aquilo que a carne indica para ele. Ele vai viver de forma instintiva, viver na carne é viver de forma instintiva, ir fazendo as coisas sem um planejamento, uma meditação, sem ter uma reflexão sobre as consequências daquilo que faz. É uma forma instintiva de viver. Também quem vive na carne pode viver na carne motorado por meio de paixões, ou seja, os impulsos, os desejos incontroláveis da carne. Também tem pessoas que vivem na carne porque elas vivem baseado na opinião de outras pessoas. Elas fazem as coisas, elas se comportam sempre pensando o que os outros acham, sempre julgando que o que os outros pensam deve nortear o comportamento dela. Isso também é viver na carne. Algumas pessoas vão na onda e vivem conforme a maioria vive. Está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. Está todo mundo indo, eu também vou ir. Está todo mundo falando, eu também vou falar. São expressões de pessoas que vivem na carne. Elas estão sendo acompanhadas e dirigidas pelo que está se oferecendo de natureza carnal. Quem vive no Espírito é diferente. Só tem uma fonte de iluminação e de direção para a pessoa que vive no Espírito. É a palavra de Deus. O Espírito Santo inspirou a Bíblia Sagrada para nortear nossa vida. A Bíblia apresenta a nossa salvação, a necessidade dela, o caminho dela. E depois de salvos, a Bíblia nos indica como devemos viver. A maneira que devemos nos portar.
as decisões que devemos tomar e como tomá-las, os valores, os parâmetros da nossa vida de comportamento e atitude. Então a pessoa que vive no Espírito vive mediante a palavra de Deus. A pessoa que vive na carne, ela vive de forma instintiva, de forma apaixonada, fazendo o que bem entende, o que quer, fazendo o que a maioria faz, fazendo aquilo que outras pessoas pensam que ela deve fazer, usando das filosofias desse mundo para tomar as suas decisões. São pessoas que vivem na carne. Quando nós assumimos essa responsabilidade da forma que nós vamos viver, e todos assumem, ainda que de forma inconsciente, o que eu estou dizendo aqui não é que você um dia parou e disse assim, deixa eu pensar, a partir de hoje eu vou viver na carne, e saiu vivendo na carne. Ou então você parou e disse, não, eu quero viver baseado no que o Espírito Santo, no que a Bíblia diz, e saiu fazendo isso. Não. Nem sempre é assim, embora há a possibilidade de ter pessoas que tomem decisões assim desse tipo. Mas a maioria das vezes é inconsciente. A pessoa vai vivendo, vai agindo, fazendo, e quando se tira um raio-x da vida dela, se constata, ela está vivendo na carne. Ou então, ela está vivendo no Espírito. E ela nunca parou para pensar, ela nunca refletiu e tomou uma decisão escrita ou consciente ou verbalizada. Eu vou viver na carne ou eu vou viver no Espírito. Mas a vida dela, as atitudes, as decisões, os comportamentos, a maneira que ela faz as coisas, está definindo se ela vive na carne e vive no Espírito. E essa escolha primária, ou seja, o parâmetro que vai determinar as outras escolhas da nossa vida, ela nos tira a possibilidade de vitimismo. Sim, ninguém pode se pensar como uma vítima do mundo e da situação. Minha vida está assim porque eu sou uma vítima desse mundo. Fizeram para mim. Não dá para caminhar assim, porque se fosse caminhar assim ninguém seria condenado, todo mundo era salvo, porque quando chegasse no céu ia ser um chororô, quando chegasse diante de Deus ia ser um chororô, não, foi minha mulher, foi meu filho, foi o pastor da igreja, foi o governador, foi o presidente da república, foi a televisão, foi isso, e eu sou só uma vítima, eu só fui enganado, eu só fui levado, ludibriado. Não é possível. Todo mundo vai comparecer diante de Deus para prestar contas. Hebreus 9:27 diz, ao homem cabe morrer uma vez e depois vai aguardar o juízo. Todo mundo vai ser julgado por Deus. E lá não tem como dizer eu sou uma vítima. Eu vivi no pecado porque eu sou uma vítima. Não é vítima, é culpado. Nós vivemos nesse conflito contínuo entre viver na carne e viver no Espírito. Não um conflito na decisão, porque a decisão é tomada de forma consciente ou de forma inconsciente, ela é tomada. Mas mesmo aqueles que vivem na carne e têm uma influência na sua consciência da lei moral de Deus, e nós vamos falar sobre isso hoje, ou tem uma influência das informações, da pregação que alguém fez para aquela pessoa, ela vivendo na carne, ela vive numa luta sabendo que ela não deveria viver desse jeito. E ela faz o que a carne manda, mas ela tem um peso interior por isso. E aquele que vive no Espírito continua tendo desejos na carne, continua tendo paixões, continua tendo a opinião das pessoas, continua tendo uma maioria ao seu redor, continua tendo instintos, querendo coisas, e tem que renunciar, e tem que negar, e tem que dizer não para isso, não para aquilo. Por quê? Porque ela decidiu viver no Espírito. Então, uma luta constante. Gálatas 5, 17 e 18, acompanhe comigo aí, Gálatas 5, 17 e 18 diz, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E Romanos 7, versículo 22 e 23, dá respaldo a essa palavra de Gálatas 5. Romanos 7, 22 diz, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Veja, o que importa nesse texto é que fica claro, há um conflito interior, seja qual for a decisão que tomamos
para que seja o parâmetro da nossa vida, carne ou espírito. Hoje, nesse penúltimo episódio da série Carne contra Espírito, nós vamos ler Gálatas 5, 19 a 21. Já em cada episódio nós falamos de uma dessas características de viver na carne, já secamos esses versículos todos, mas hoje, resumindo o assunto, nós voltamos a eles. Veja, Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, versículo 20, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, versículo 21, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. É uma forma de dizer: a lista não tem fim. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse texto, começando no versículo 19, me leva a uma percepção muito clara que ninguém é desculpável, ninguém é inocente diante dos olhos de Deus. Porque diz aqui que as obras da carne são conhecidas, versículo 19. As obras da carne são conhecidas, elas estão reveladas. Alguém pode pensar assim: estão reveladas para quem foi domingo na igreja e ouviu uma pregação. Estão reveladas para quem mora num país ocidental, onde a Bíblia está em todas as livrarias, até nas livrarias seculares. Está revelada para aqueles que têm acesso à internet e podem consultar a Bíblia, e podem ler a Bíblia. Então as obras da carne estão reveladas. E aí as pessoas podem pensar, com razão, mas tem lugares do mundo que não tem Bíblia. Tem lugares do mundo que não tem igreja. Tem lugares do mundo que nem é possível acessar a internet. Coreia do Norte, por exemplo, e tantos outros lugares. E essas pessoas, como que as obras da carne são conhecidas por essas pessoas? Vamos buscar uma resposta para isso. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho morreram. Aqueles que nunca leram a Bíblia morreram. Aqueles que nunca tiveram uma influência do Evangelho, de um cristão, de uma igreja, de um pastor na vida deles e morreram. Eles serão condenados? A Bíblia diz que eles conhecem as obras da carne. Independente da igreja, independente do pastor, independente da internet, independente da Bíblia, eles conhecem as obras da carne. Tem um texto bíblico que deixa isso muito claro, está lá em Romanos, no capítulo 2 de Romanos. Vamos lá para Romanos 2, deixa eu acompanhar na minha Bíblia, você vai ter aí na tela, mas se você está acompanhando na sua Bíblia, para fazer até anotações, você pode abrir a sua Bíblia. E no capítulo 2, versículo 1 de Romanos, já começa dizendo assim: você é indesculpável. Eu sei que no contexto vem a questão de julgamento, porque as pessoas julgam outras e elas fazem as mesmas coisas, então isso torna elas indesculpáveis, mas não somos indesculpáveis. Ninguém é desculpável, todos são indesculpáveis diante de Deus. Veja no versículo 5, ali está dizendo que as pessoas têm no coração delas que as tornam pessoas indesculpáveis. Capítulo 2, versículo número 5. Capítulo 2 de Romanos, versículo 5. Por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si a mesma ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, no dia do juízo de Deus, ninguém é desculpável, porque as obras da carne são conhecidas, mas as pessoas são teimosas e têm um coração duro, impenitente. Impenitente quer dizer que não se penitencia, que não se humilha, que não se quebranta, que não reconhece a culpa, o erro.
um coração endurecido. Então, as pessoas, porque são teimosas e continuam vivendo na carne, mesmo conhecendo as obras da carne. Eu já mostro para você que todos conhecem as obras da carne, mesmo quem não foi na igreja, quem não tem Bíblia, quem mora num país comunista, mesmo naquele que nasceu, viveu e morreu e nunca ouviu falar de Jesus, mesmo assim eles conhecem as obras da carne e por isso são indesculpáveis, porque são teimosos em praticá-las e têm um coração que não se arrepende. Tanto quem conhece a palavra de Deus como quem não conhece e vivem na carne vão ser julgados e condenados. Quem ouviu o evangelho e quem não ouviu e vive na carne vai ser julgado e condenado. Vamos continuar em Romanos 2. E agora nós vamos acompanhar do versículo 13 em diante, Romanos 2. Versículo 13 diz assim: porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Então o fato de ouvir a palavra, a lei é palavra, o fato de ouvir a palavra de Deus não torna uma pessoa justificada, mas sim praticar a palavra de Deus. Até aí todo mundo sabe, todo mundo concorda. Agora sobe um versículo e vê o versículo 12 comigo. Assim, todos os que pecaram sem lei, ou seja, todos os que pecaram sem a palavra de Deus, todos os que pecaram sem a igreja, sem ter a internet, sem ter a Bíblia, sem ter a pregação, sem ter ouvido, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, eles perecerão. Sem lei eles vão ser julgados e sem a palavra eles vão ser condenados. Ora, mas como é que uma pessoa vai ser condenada se ela não conhece a palavra e não tem a palavra? Não é a palavra que vai condená-la? Se ele não conhece a palavra, como é que a palavra vai condená-lo? Mas eles também sem a palavra vão perecer. E todos os que pecaram sobre a lei, aí sim, aqueles que conheceram a palavra, e você que está me ouvindo já não tem mais desculpa, você já conhece, então a partir de agora isso já vale para você. Todos os que pecaram sob a palavra, debaixo da palavra, tendo a igreja, tendo a internet, tendo o culto, tendo o pastor, tendo a Bíblia, todos os que pecaram assim vão ser julgados pela palavra que eles ouviram e desprezaram. Por quê? Agora a gente vai ver uma coisa importante a partir do versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm a palavra, que gentio é um termo para aqueles que não eram lá dos judeus e que não tinham a palavra, ainda estavam vivendo naquela época. Então os gentios que não têm a palavra fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam para si mesmos, eles se tornam lei para si mesmos. Embora não tenham a lei, eles não têm a palavra, mas eles têm algo que está no versículo seguinte. Eles têm uma consciência, olha só, eles têm uma consciência. E essa consciência se torna a lei para ele, se torna a palavra para ele. Essa consciência é que vai acusá-los ou defendê-los. Olha o que diz o texto. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. Preste atenção comigo. Deixa o texto aí um pouquinho, Ângela. Preste atenção comigo. Não tem a palavra. Não chegou a eles. Esquece de você que está me ouvindo. Você já tem. Mas aquele que nunca ouviu e nunca vai ouvir vai morrer. Eles não têm a palavra, eles não leram, ninguém pregou, eles não ouviram na internet, eles não têm acesso a isso. Mas a Bíblia diz que a palavra está gravada no coração deles. Quem gravou? O próprio Deus. Como é que isso fica claro? Através da consciência, olha lá, o que é confirmado pela consciência deles. E pelos seus pensamentos conflitantes. Que às vezes os acusam e às vezes os defendem. A consciência, ela tem o poder de dentro da pessoa indicar para a pessoa, isso está errado, isso não é certo. Mesmo ela nunca tendo ouvido a palavra, ela tem a consciência que fala, que prega para ela. Ou então a consciência diz, não, legal, vai em frente, isso é bom, isso está certo, é assim que faz. A lei está gravada no seu coração. E a consciência confirma o que a lei
está no coração da pessoa gravada. E é por isso que termina o versículo lá de Gálatas, voltando para Gálatas, capítulo 5, é por isso que termina o versículo dizendo que não herdarão o reino de Deus aqueles que fazem essas coisas. Gálatas 5. Qual é o versículo aqui? Vamos ver. Qual que é, Ângela? A Ângela ali é esperta, está acompanhando tudo. 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram. Não é esse, carne. 21, tá certo. Vamos ver. Isso mesmo. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quais coisas? Aquelas coisas que estão na palavra, mas também estão gravadas no coração de todo mundo. Todo mundo sabe, mesmo quem nunca ouviu a palavra. Quais são essas coisas? Pergunto para você, precisa ouvir a Bíblia, um pregador, e na internet para saber que impureza, libertinagem é errado? Que discórdia é errado? Que divisão é errado? Que facção é errado? Que rixa é errado? Iras é errado? Invejas é errado? Eu estou citando algumas das coisas, mas quando você vai para a lei moral, matar é errado. Precisa alguém pregar para dizer, olha, não pode matar. E outra pessoa, puxa, nunca pensei nisso. Eu achei que podia sair por aí matando. A gente dá vontade de matar, a gente vai matando quem a gente quer matar. Roubar é errado? Nunca pensei que não podia roubar. Eu achei que a gente pode pegar de tudo de todo mundo, roubar, levar embora e não tem problema nenhum. A lei moral está gravada no coração. O próprio Deus gravou no coração daquela pessoa que está lá na selva do Xingu e nunca ouviu a pregação. Não tem acesso à internet, não tem igreja, não tem pregação, não tem YouTube. Mas a lei está gravada no coração dele. E se ele vive na carne, é porque ele decidiu negar a consciência. A consciência que diz, não mata? Não, eu quero matar, vou matar sim. E mata. A consciência que diz, não, inveja, não, eu acho legal invejar, eu quero invejar, vou invejar. É a pessoa que negou a consciência, negou a palavra escrita no coração dela. Então tem duas maneiras de viver na carne. Negar a palavra que é ouvida, teu caso. Ou negar a palavra que está gravada no coração mesmo que não foi ouvida. Os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Serão condenados quando se apresentarem diante de Deus depois de morrer a uma vida eterna no inferno, em sofrimento. Por quê? Porque escolheram como parâmetro de vida viver na carne. Vamos orar. Deus, eu me apresento diante do Senhor em oração para pedir que o Senhor abra os olhos do entendimento, desperte a consciência cauterizada e endurecida, para que possa se arrepender e reconhecer que está vivendo na carne. E que essa pessoa venha pela conversão, pela mudança de vida, ser transformada e passar a viver no Espírito. Porque a boa notícia, Senhor, que eu quero dar a eles, é que mesmo quem decidiu errado, escolheu o parâmetro errado, é possível agora em Jesus Cristo tomar uma nova decisão. E mudar a sua vida e deixar que as coisas velhas fiquem para trás e que tudo se faça novo. Abençoe e ajuda aquele que assim quer fazer, em nome de Jesus. Amém. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo, no Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet. Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus, e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora, ou devido a uma situação que vivem nesse momento. Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo.
Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça, e tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas. Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9. Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então, agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e, em sequência, você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela, durante algum tempo. Levante a sua mão. Eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta, por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental, que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem, em nome de Jesus. Amém. É o Deus que sara todas as feridas, porque tem em suas mãos todo o poder. Eu ouvi falar que opera maravilha, até pães e peixes fez multiplicar. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde. E até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne, fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.